e nos iluminar nos nossos destinos dessa noite. Agradecer também por esse convite. Hoje eu vou começar de um modo um pouco diferente e peço até licença por isso, mas eu acho que será relevante do ponto de vista da mensagem, que eu vou contar um pouco sobre o sonho que eu tive essa noite. Não vou entrar no mérito se foi fruto do meu inconsciente ou se foi uma experiência espiritual, nem vou me aventurar a interpretar aqui psicanaliticamente o sonho nesse espaço, mas eu creio que como mensagem inicial de confiança, até me surpreendeu e acho que seja válido. Eu encontrava uma pessoa em profundo sofrimento, um sofrimento não aparente, que não estava travestido de pobreza, de miséria, de fome, esses sofrimentos caricatos tão frequentes no nosso mundo onde ainda presenciamos tantas desigualdades sociais. Pelo contrário, era um homem de boa aparência, muito bonito, bem vestido, de posses, mas que tinha um ódio por tudo e por todos. E carregava uma arma, acredito que isso entre numa das simbologias do sonho, para ferir quem quer que se aproximasse, parecendo uma fera sem controle. E ele especialmente imputava a mim a culpa sobre a sua desdita, dizendo que eu tinha sido a responsável por toda a desilusão que ele teve com respeito às coisas do mundo. E o interessante é que se isso tivesse acontecido na realidade, provavelmente, me conhecendo como sou, eu ficaria desesperada e tentaria dissuadi-lo de todas as formas, buscado entender. Mas no sonho, eu estava com uma paciência e um profundo amor, como se eu conhecesse todos os detalhes do que ele estava falando e aceitasse que ele impusesse em mim a culpa por tudo que tinha acontecido, embora conscientemente não soubesse exatamente o que. E eu tinha o ímpeto de acolhê-lo, como se realmente ele fosse um afeto querido, porém temporariamente afastado do meu coração. E aí uma coisa interessante aconteceu. Eu me acerquei dele e perguntei com sincera humildade o que ele achava que eu poderia fazer para amenizar um pouco do seu sofrimento. Não busquei que ele me perdoasse, ou nem busquei me desculpar ou me justificar, mas perguntei o que eu poderia fazer para ajudar de algum modo para que ele pudesse ser feliz e se libertar daquela situação. Quando ele pega uma imagem do Cristo e a atira colericamente no chão. E a imagem, que parecia de porcelana ou algum material quebrável, não se quebra, não se fragmenta. E eu pegava aquela imagem com muito cuidado, olhava bem no fundo dos olhos dele e ele me dizia: eu quero que você dê as costas a esse, apontando para o Cristo. E eu olhava para ele e dizia: você sabe que eu não posso. Ele se tornou a luz não apenas da minha vida, mas também é da sua, sem que você o saiba. Você sabe que eu já andei muito afastada, mas agora ele é o sol da minha existência. Sem ele, eu não consigo ter esperança em mim mesma e na humanidade. Eu já estive na sua situação, de projetar a culpa nos outros e de achar que aqueles que me feriram são os responsáveis pela minha cólera. Você ainda não o conhece. Não obstante, saiba, ele te ama muito. Confia-te, tu também, ao Cristo. E eu achei interessante por conta do título da palestra. E eu lembro que no sonho eu fazia uma metáfora da mãe. Eu dizia: com certeza você teve uma genitora, imperfeita ou não, com seus erros ou não, que te deu a chance de vir ao mundo. E toda mãe, por menos afetuosa que demonstre os seus carinhos, ao receber um filho, o acolhe no imo do seu coração, às vezes briga, se desentende, busca uma reparação logo em seguida, para que a situação se reharmonize.
Para que você entenda, com Cristo é parecido, mas com Ele que é perfeito, essa parte do dissabor e do afastamento não há. Ele sempre vai nos acolher com esse amor máximo, amor maternal, paternal, fraternal, de todo entendimento e de toda bondade, e jamais irá se irritar, porque ele já não coleciona as nossas imperfeições humanas. E aí o sonho se desfazia. Então, por que que eu acho que tem relevância, sob o ponto de vista do tema que a gente vai abordar hoje, essa mensagem? Nós, com certeza, somos um pouco como os filhos pródigos. Ainda que nessa existência, desde a nossa infância, tivemos a bênção de nascer num lar espírita, num lar católico, ou ter contato, de algum modo, com essa religiosidade, em nossa existência mais ampla, falando não apenas dessa reencarnação, mas de tantas outras, nós nos colocamos, nos comportamos em algum momento como o filho pródigo. Quando a gente lê a obra Paulo e Estevão e que ela nos toca de tantas maneiras, não é por outra razão senão identificação. Identificação com alguns personagens, com alguns trechos das histórias, com alguns anseios que nós anelamos e compartilhamos com aqueles que formam essa obra-prima do cristianismo primitivo. E enquanto filhos pródigos, nós estamos todos invariavelmente, embora uns mais perto, outros mais longe, na busca desse retorno à casa paterna, que significa simbolicamente o retorno a praticar a lei de amor e caridade, conforme nós conhecemos pela nossa amada doutrina espírita, que significa confiar em Deus acima de todas as coisas e amá-lo acima de todas as circunstâncias, por mais que elas sejam difíceis. E isso sempre irá tocar nos pontos nevrálgicos, nos pontos mais sensíveis da nossa história evolutiva enquanto espíritos imortais. Portanto, o nosso grau de sensibilidade à palavra do Cristo, se ela hoje já é maior, se nós somos convidados e temos interesse em nos reunir como agora, numa preleção que aborde sobre Jesus, os seus ensinos, com certeza isso é um sinal claro de adiantamento moral. Porque em uma configuração anterior, nós, com muita frequência, nos mantivemos numa situação de refratariedade, de impermeabilidade a esses ensinos consoladores, por mais contraditório que isso possa parecer. E é importante que a gente fale abertamente sobre isso, para que a gente quebre um pouco dessa ideia ilusória de que o nosso trabalho de cristificação, o que significa fazer aquilo que o Cristo nos propõe, se quiseres vir após mim, né, seguir-me, toma a tua cruz e segue-me. Isso implica dar as costas a muitas coisas que julgávamos importantes. Significa deixar em segundo plano aquilo que nós elegíamos como as nossas prioridades, para que as novas prioridades, importantes sob o ponto de vista espiritual para nos fazer crescer, comecem a tomar protagonismo em nossas vidas. E esse processo não é nem rápido, nem fácil. É contraditório a gente dizer isso porque quando alguém está em sofrimento, claramente ela precisa de ajuda, precisa de socorro. E nesse sonho fica bem claro como nem sempre aquele que sofre ainda está em condições de ser auxiliado, ou que pelo menos a gente precise adaptar o nosso auxílio à forma como o outro pode entender, para que a gente não repita aquilo que o profeta Isaías dizia no Antigo Testamento: e falareis e eles não vos ouvirão. Terão mentes, mas não conseguirão entender o que queres dizer, que Paulo cita
no encerramento da obra de Atos dos Apóstolos, um discurso íntimo, o último que ele faz antes da morte, aos fariseus. E falar sobre confiança é interessante porque confiança tem, quando a gente olha no dicionário, dois significados que são muito próximos, mas particularmente penso que eles guardam uma diferença muito sutil. O primeiro significado para a palavra confiança, para o verbo confiar, é entregar a algo ou a alguém a responsabilidade de um trabalho ou missão. É incumbir alguém de algo. Quando, por exemplo, a gente diz: eu confiei ao pai a educação dos meus filhos. Eu confiava que ele não deixasse a panela queimar. Nesse caso, não necessariamente há um envolvimento pessoal nosso com respeito a essa incumbência. Normalmente, a gente faz uma designação, confiando, isso é, acreditando que a pessoa cumpra, né, aquilo que a gente designou para ela. O segundo significado de confiar nos parece um pouco diferente. Por algo, alguém ou a si mesmo, sob a guarda e os cuidados de uma pessoa, instituição ou quem se tenha confiança. Quando a gente diz, confiei a Alvani, por exemplo, as minhas próprias confidências, ou confiei-me aos cuidados de um médico. Nesse ponto, há uma diferença em relação ao primeiro significado, porque o verbo confiar nos parece mais audacioso, propondo uma entrega com implicação própria, normalmente com o nosso próprio envolvimento pessoal. Então, quando a gente escolhe o tema como confia-te ao Cristo, é justamente para lembrar dessa exortação que é mais do que essa primeira confiança, em que eu acredito que o Cristo tem a capacidade, sabedoria, bondade, misericórdia, piedade suficiente para fazer a sua parte. O confiar-se ao Cristo, ele passa por essa fase e vai além, implicando que eu confio não apenas que o Cristo é mestre, senhor dos nossos destinos, sol, alimento, né, da alma, que nos dessedenta, que nos aplaca a fome de saber, a fome de amar, né, as nossas angústias, as nossas ansiedades, mas eu também creio mais que isso, que Ele é aquele que reúne tudo de que eu preciso. Ele me proverá de tudo que eu necessito para que eu possa viver. E aí, aproveitando o que a Alvani disse no início sobre os nossos irmãos, né, do extremo sul da Bahia, os desabrigados, os ilhados, os feridos, os desaparecidos, os desesperados, eu aproveitaria esse momento também para que a gente rogasse especialmente por esses nossos irmãos, porque é mais um tipo, né, mais um modo de sofrimento que a gente tem acompanhado nesses tempos e um sofrimento bem próximo de nós, né? Nesse momento, a gente poderia pensar, mas como alguém que está em casa, com a água, por exemplo, em Itabu, no Rio Cachoeira, subiu mais de 10 metros, né? Com a água inundando o nível da rua, em algumas casas as pessoas estão com água no pescoço, né? Como nesse momento extremo em que a própria sobrevivência segue ameaçada, alguém pode ter essa confiança irrestrita, essa fé inabalável, indissolúvel, de confiar-se ao Cristo acima de todas as circunstâncias, né? A gente tem a noção de que é preciso uma ação rápida, emergencial. Fisicamente, alguém precisa ir até lá para salvar essa pessoa, até que esse nível de água, né, desça, ou ela ir para o nível mais alto. Enfim, há alguma ação prática que precisa ser feita. E por vezes, por exemplo, no movimento espírita, a gente faz muito a apologia à vibração e às preces, né? E é interessante a gente usar esse tipo de espaço para falar sobre isso,
Porque é lógico que nós não estamos falando que não são importantes as ações de ordem prática, são muito importantes. O alimento chegar na porta, o socorro chegar a tempo, o recurso chegar a contento para que as vidas sejam resgatadas e salvas. Mas a prece, a vibração, a rogativa sincera, todo esse apelo, quando todas as ações de ordem mais prática já tiverem sido feitas ou na impossibilidade de fazê-las do modo como nós desejaríamos ou naquele momento, elas são a ligação direta que nós temos com o céu, que nós temos com o nosso Pai Celestial, que nós temos com o Cristo, não apenas para reforçar a nossa própria confiança, como uma rogativa, um pedido intercessório, para que esse recurso seja facilitado de atender essas populações. Então, é interessante a gente pensar que confiar-se ao Cristo, sobretudo nos momentos de desespero, é, antes de tudo, preservação à loucura, preservação aos atos impensados de suicídio, preservação para que a gente possa utilizar o nosso discernimento e os recursos que a gente tem de um modo mais adequado, de um modo mais efetivo, de um modo mais útil. Que a gente não se coloque de modo indiferente em situações de risco. E com isso, a gente tenha condições de viver de um modo mais equilibrado e feliz. Então, por isso, na reflexão de hoje, queremos propor essa exortação. Depois de confiar em Deus, na sua magnanimidade, na sua bondade, na misericórdia, o que não é pouca coisa, porque, infelizmente, na nossa sociedade tão marcadamente materialista, não obstante tantos espiritualistas, e essa ideia estar sendo difundida com muita força, com muita celeridade, confiar que Deus possa fazer a sua parte é, por exemplo, fazer aquilo que está ao nosso alcance e ter paciência com o tempo de Deus. Muitas vezes nós metemos os pés pelas mãos e acabamos atropelando certas situações quando nos falta humildade suficiente de se reconhecer como criatura. Criatura pecadora, criatura imperfeita, submetida a um poder magnânimo de um Criador que é todo sabedoria e que sabe exatamente a hora de agir. Mas depois de termos confiado em Deus e em sua magnanimidade, agora confiemo-nos a nós mesmos ao Cristo, o que implica entrega. Entregarmos-nos em suas mãos para que Ele cuide de nós, para que Ele atenda às nossas necessidades no seu tempo. E isso pode parecer inação, convite ao amolentamento moral, né? A paralisia dos nossos próprios esforços. Mas não é esse o sentido. Porque às vezes quando a gente fala dessa, entre aspas, transferência de responsabilidade ao Cristo, significa agora eu vou repousar, cruzar os braços e tá tudo na mão de Deus, deixa com Ele, e eu não vou mais fazer a minha parte. Definitivamente não é esse o sentido. Quando Jesus fala sobre abandonar-se à providência no Sermão da Montanha, que ele nos convida a olhar para a natureza, olhai os lírios do campo, né? Olhai as aves do céu, que não fiam, né? Que não amontoam nos seus celeiros, e o Pai os provê. Se faz isso com estes seres da criação, o que não faria convosco que sois seus filhos? Ele faz uma apologia para que a gente conserve a confiança irrestrita como preservativo à ansiedade, a esse desespero que muitas vezes a gente tem de criar falsas necessidades para nós e de gastar a nossa energia, o nosso fluido vital, a nossa atenção, as nossas forças psíquicas em coisas que só vão nos levar ao apego ao mundo material e não necessariamente vão nos dar a serenidade e a felicidade que tanto ansiamos. Então, confiar-se ao Cristo é uma confiança similar à de São Francisco de Assis,
que, passeando, né, no inverno rigoroso europeu, se viu em meio a uma pequena vila nevando, com uma túnica muito simples, rota, né, já bastante depauperada, uma sandalinha de dedo, caminhando sem ter abrigo por onde ficar. E conversando com um de seu confrade, o confrade em desespero, por perceber que todos na vila estavam com as portas cerradas e eles não tinham lugar para se abrigar, percebe a tranquilidade de São Francisco e lhe pergunta: mas você não está preocupado de estar aqui fora, nesse frio, com essa neve, sem ter a perspectiva próxima de nenhum lugar para repousar, para se aquecer? Não, de modo nenhum. Aquilo que estava sob o meu alcance fazer, eu já fiz. Agora estou tranquilo, porque estou completamente entregue nas mãos do Senhor. Ele fará a sua parte e o fará muito bem. Então, é mais ou menos nesse sentido. No livro Coragem, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, ele vai escrever uma mensagem intitulada Confiança Recíproca, que é uma mensagem das mais interessantes. O instrutor espiritual nos lembra que muitos companheiros na Terra se declaram indignos de trabalhar na seara do bem, alegando que não merecem a confiança do Senhor, quando a lógica patenteia outra coisa. Isso realmente ocorre com muita frequência. Às vezes a gente ouve: eu não me sinto ainda preparado, preparada para trabalhar no bem, porque é preciso muita disciplina, muita dedicação, muita força de vontade, muita paciência, e eu reconheço que não tenho. Parece um exercício de humildade e autoanálise das mais preciosas, mas por vezes é mecanismo de fuga das responsabilidades. Porque como é que nós vamos desenvolver a disciplina sem um bom motivo para isso? Sem que a gente tenha um pretexto para iniciar? Como é que nós vamos desenvolver a paciência sem nos colocar em situações em que a nossa opinião seja contrariada, em que nós estejamos convidados a nos posicionar de um modo de escutar, de dar espaço ao outro e de esperar a nossa vez para falar? Como é que a gente vai ser útil sem a oportunidade de servir? Será que a gente espera se tornar perfeito para se sentir capacitado a, né, ter um lugar nessa messe que faltam trabalhadores, né? Embora a grande quantidade de trabalhadores espíritas, mas são esses trabalhadores que sinceramente colocam o seu coração envolvido com aquela tarefa, que não fazem numa atitude mecânica, que aquilo ressoa sobre a sua própria vida e que se transformam através do serviço. Como, guardadas as devidas proporções, ocorreu com os discípulos do Cristo, que também eram homens rudes que foram se trabalhando com o sabor das experiências. Quando a gente observa grandes figuras como a do próprio Pedro, na negação, e ao fim da vida, quando ele vai a Roma, atrás de Paulo de Tarso, perguntando em que ele poderia ser útil à causa cristã, a gente vê um homem em transformação significativa, mais paciente, mais tolerante com as próprias imperfeições, com as imperfeições dos outros, menos colérico, mais pacífico, sendo aquele agente neutralizador de dissensões. Então, tudo bem, a humildade é sempre bem-vinda para todo o aprendiz do Evangelho, mas a gente também precisa ter esse senso crítico se essa nossa humildade não é necessariamente um ímpeto que a gente tem de fugir dos desafios que podem nos levar ao próprio crescimento evolutivo, né? Ao crescimento espiritual. E Emmanuel vai explicar uma coisa muito interessante. Se o Senhor não te observasse o devotamento afetivo, não te entregaria a formação da família, em cuja intimidade criaturas diversas te aguardam carinho e cooperação. Ou celeiro difícil de operação das dinâmicas relacionais humanas à família.
em que a gente reúne sob o mesmo teto espíritos que muitas vezes são de origens tão diversas, trazem conflitos existenciais tão diferentes, e estamos sendo convidados, dentro daquele repositório de amor, a aparar as nossas arestas com muita paciência, um trabalho laborioso, ao sabor dos anos. São talentos que o Senhor nos confia não para que a gente possa esconder na terra, mas que a gente possa fazê-los multiplicar, dar a eles o cuidado necessário daquele que lavoura, daquele que semeia, né? E confiando na nossa capacidade de nos devotar a esse trabalho, é que o Senhor nos coloca nessa tarefa. Ou seja, é justamente por ter a confiança do Cristo em nós que nós também devemos não apenas confiar nele, mas confiarmos-nos a ele. Olha que privilégio. O próprio Senhor, antes que a gente mesmo confie na nossa capacidade, confia que nós podemos fazer bem a nossa tarefa. Então, como retributo, como sinônimo de gratidão por esse gesto, né, magnânimo de confiança em nós, que nós também não apenas confiemos nele, mas confiemo-nos a ele. E como dissemos, ao nos confiarmos ao Cristo, não significa de modo algum isenção de responsabilidades próprias. Ah, agora minha família está entregue ao Senhor. E a gente vai se eximindo de todas as convocações que a família nos faz. Ter a paciência de acompanhar as lições dos filhos, ter a paciência de ir ensinando as tarefas, de escutar aquelas histórias mirabolantes, né? Fruto da fantasia, tão importantes para o desenvolvimento do psiquismo, da própria imaginação infantil. Não se tornar omisso ou negligente nos momentos em que a gravidade, não austeridade, não arrogância, não violência, mas em que a gravidade é importante para também dar essas contribuições de educação moral aos nossos filhos, né? Não esquecer da relação conjugal, ou seja, confiar-se ao Cristo dentro da família é também cumprir o seu papel e não se eximir disso. Então é justamente por confiarmos ao Cristo que a nossa parte deverá ser bem cumprida, afinal. Emmanuel também vai nos refletir que se o Senhor não apreciasse o nosso espírito de responsabilidade, não nos permitiria desenvolver tarefas de inteligência, através das quais influenciamos um grande número de pessoas. É bem verdade, e a gente tem observado isso muito, principalmente no atual contexto, tanto do Brasil quanto do mundo, o quanto inteligências poderosas têm sido desviadas para fins menos nobres, o que é um grande desperdício. E a lei de ação e reação também funcionará com muito rigor nesse caso, porque é um talento precioso, principalmente quando nós temos uma posição de poder, seja do chefe de família na sua família, seja do governante sobre aqueles que são os cidadãos, seja numa empresa, do empresário com respeito aos trabalhadores. Mas Deus, ao nos colocar o livre-arbítrio e instituir a lei de liberdade como uma das leis morais, nos dá justamente essa capacidade, confiando na nossa responsabilidade pelo bom uso da liberdade, é que ele nos confere essas experiências com o objetivo de que nós possamos, com isso, crescer a nós mesmos individualmente e colaborar para o progresso intelectual e moral dos outros que ombreiam conosco nessa nossa experiência aqui. Se o Senhor não acreditasse na nossa nobreza de sentimentos, não nos induziria a sublimar princípios e atitudes, para que a gente possa realizar boas obras com as quais nós aprendemos a estender no mundo o reino de amor. O Evangelho, enquanto proposta redentora de recuperação da marcha, de movimento à casa paterna, como nós dissemos no início do filho pródigo,
é justamente um dos gestos mais poderosos que nos demonstram o amor que o Senhor tem para com suas criaturas, ou seja, ele não nos deixa perdidos. Ele nos dá o roteiro, nos apresenta o modelo, basta apenas que a gente possa copiar-lhe os exemplos, justamente por acreditar nessa possibilidade de renovação de atitudes. Se o Senhor achasse que a espécie humana não tivesse jeito, como infelizmente a gente vê muitas pessoas repetindo, principalmente nas redes sociais, né? Esse mundo não deu certo, explode e começa um novo, né? A humanidade não deu certo. E aí eu vou me afeiçoar apenas aos animais, não estou fazendo qualquer juízo de valor quanto a isso, adoro, acho fofo, cachorrinho, gatinho, coelhinho, ratinho, lindo demais. Mas eu estou falando no sentido de substituição desse tipo de relação e uma negação a colocar-se na relação humana ou uma total desesperança na relação humana. A gente tem que lutar contra esse sentimento todos os dias, porque lidar com as nossas próprias imperfeições e com as imperfeições dos outros, infelizmente, nos dá motivos suficientes para a gente ter um pendor para esse lado, de que realmente não tem jeito. Mas o Senhor jamais cogita isso. Ele confia na nossa nobreza de sentimentos e na nossa possibilidade de redenção. E há exemplos, né, célebres que nos mostram isso, como Maria Madalena, como o próprio apóstolo Paulo, que nos inspiram, guardadas as devidas proporções, a seguirmos também os seus passos. Então, o Senhor nos faculta oportunidades para o nosso próprio crescimento e evolução espiritual. E é justamente por tudo isso, né, por confiar a nós o seu Filho perfeito como modelo e guia, pelo fato de não cair uma folha de uma árvore sem que o Pai Celestial queira, como nos ensinou Jesus, que toda possibilidade da criatura na edificação do bem é concessão do Criador, como fecha Emmanuel nessa bonita mensagem. Mas qual proveito nós temos feito disso, né? Esse crédito que vem do Pai Supremo tem sido aplicado nas nossas responsabilidades, porque essa é a nossa tarefa. Quando a gente fala sobre fé, e etimologicamente ela vem de fidelis, fidelidade, lealdade a esses princípios esposados, né? A gente precisa entender que assim como nós precisamos manter essa confiança irrestrita em Deus, do mesmo modo, também precisamos corresponder à confiança que Deus guarda em nós. E tem uma parte da obra Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, quando Saulo de Tarso está arrasado, que ele volta à casa paterna, né, do seu pai naquela existência, para buscar algum abrigo, porque todas as portas lhe haviam sido fechadas, quando Abigail fala com ele sobre tentando restituir a ele esse bom ânimo. E um trecho do que ela vai dizer é mais ou menos assim: o Evangelho nos conhece pela confiança inesgotável e pela fé ativa no serviço do Todo-Poderoso. É preciso ser fiel a Deus, Saulo. Ainda que o mundo inteiro se voltasse contra ti, possuirias ainda o tesouro inesgotável do coração fiel. A paz triunfante do Cristo é a paz da alma laboriosa, que obedece e confia. Então isso nos faz voltar ao sonho que eu descrevi no início. Essa tarefa, esse trabalho de confiança em Deus em qualquer circunstância, a gente vai se adaptando a isso e treinando isso. Nós vamos nos colocar em experiências em que, como ficou bem categorizado, caricaturado pelo sonho, né? Várias oportunidades nós teremos de tentação a abrir mão do Cristo. Isso a gente pode entender de uma forma metafórica, porque talvez
ninguém nos exige abjurar, como a gente vê, por exemplo, na obra Ave Cristo, né? Que Tassiano obriga os seus escravos a abjurarem a fé em Cristo e renderem graças às deusas gregas, né? Mas, metaforicamente, dar as costas ao Cristo ou esquecê-lo significa abandonar esse caminho que a gente já começou a incitar com relativa dificuldade, de vencer os nossos próprios inimigos internos, de sermos mais tolerantes e respeitosos, de termos mais paciência, de nos abrirmos à escuta, de termos o coração sensível à prática da caridade, sobretudo a caridade moral, que é mais difícil. Quando os movimentos do mundo nos convidarem para que a gente venda os nossos valores morais, né, e os substitua em relação às conveniências sociais e políticas, nos mantermos fiéis até o fim. Até que essa mensagem seja uma mensagem conhecida por todos e uma mensagem vivida em profundidade, não apenas por nós, mas também pelos outros. Um movimento quando nós confiaremos no Cristo, nos confiaremos ao Cristo e todos os outros, independente de credos e de raças, também farão o mesmo movimento, porque o Cristo é amor. Então, independente de fazer parte ou não do movimento espírita, de acolher ou não no coração a doutrina espírita, mais que isso, Kardec nos ensina que fora da caridade não há salvação. Então, quando essa lei de amor for vivida, aí sim, nós atingiremos a finalidade da espécie humana, né? Então, chegaremos nesse momento quando todos realmente estaremos irmanados por esses laços de solidariedade e amor. Até lá, muito trabalho, perseverança e caridade sempre, sem desistir. Então, gente, quero agradecer, muito obrigada e muita paz a todos.